Vamos fazer a resolução de mais uma questão da primeira fase da Unesp de 2025. E nós começaremos a resolução dessa questão pela leitura da perigrafia. Então, a perigrafia do texto nos mostra que é um conto da autora Rita Chaves, publicado no livro Contos Africanos dos Países de Língua Portuguesa, de 2009. Então, essa informação não nos diz muita coisa, então nós temos que fazer a leitura do texto. E o texto começa da seguinte forma. Começou com um sonho. Afinal, é como começa quase tudo. Justo Santana, enfermeiro de profissão, sonhou um pássaro. Passei por um sonho, disse a mulher quando esta acordou, e vi um pássaro. A mulher quis saber que espécie de pássaro, mas Justo Santana não foi capaz de precisar. Era um pássaro grande, grave, branco como um ferro incandescente, com umas asas ainda mais brilhosas, que o dito pássaro usava sempre abertas de tal maneira que fazia lembrar Jesus Cristo pregado na cruz. Fui sonhado por ti, disse-lhe o pássaro, com o fim de esclarecer o espírito dos homens e de trazer a liberdade a este pobre país. O discurso do pássaro assustou o enfermeiro, homem simples, tímido, avesso a confrontos e sem qualquer vocação para a política. Foi apenas um sonho, disse a mulher, um sonho estúpido. Na noite seguinte, porém, o pássaro voltou a aparecer-lhe. Estava ainda mais branco, mais trágico e parecia aborrecido com o desinteresse do enfermeiro. Ordeno-te que vás por esse país fora e digas a todos os homens que se preparem para um mundo novo. Os brancos vão partir e os pretos ocuparão as casas, os palácios, as igrejas e os quartéis, e a liberdade há de reinar para sempre. Dizendo isto, sacudiu as asas e as suas penas espalharam-se pelo quarto. Com essas minhas penas, hás de curar os enfermos, disse o pássaro, e assim até os mais incrédulos acreditarão em ti e seguirão os teus passos. Quando Justo Santana despertou, o quarto brilhava com o esplendor das penas. Na manhã desse mesmo dia, o enfermeiro serviu-se de uma delas para curar um homem com elefantíase e à tardinha devolveu a vista a um cego. Passado apenas um mês, a sua fama de santo e milagreiro já se espalhara muito para além das margens do rio Zaire, e à porta da sua casa ia crescendo uma multidão de padecentes. Justo Santana colocava na boca dos enfermos uma pena do pássaro, como se fosse uma hóstia, e estes imediatamente ganhavam renovado alento. Enquanto fazia isto, o enfermeiro repetia os discursos do pássaro, incapaz de compreender a fúria daquelas palavras e o alcance delas. Todas as noites sonhava com a ave e todas as noites esta o forçava a decorar um discurso novo, após o que sacudia as asas, espalhando pelo ar morto do quarto as penas milagrosas. Se esse pássaro continuar assim tão generoso, disse Justo Santana à mulher, ainda o veremos transformado numa alma despenada. Isto durou 1 ano. Então, numa manhã de cacimbo, apareceram 4 soldados à porta da casa, afastaram com rancor a multidão de desvalidos e levaram Justo Santana. O infeliz foi acusado de fomentar o terrorismo e a sublevação e desterrado para uma praia remota em pleno deserto do Namibe, onde passou a exercer o ofício de faroleiro. Quando o encontrei, muitos anos depois, em Luanda, ele falou-me desse desterro com nostalgia. Foi a melhor época da minha vida. Encontrei-o doente, estendido numa larga cama de ferro sob lençóis muito brancos. No quarto havia apenas a cama e um pequeno crucifixo preso à parede. Na sala ao lado, os devotos rezavam murmurosas ladainhas. Aquela era a sede da igreja do Divino Espírito. Não tinha sido nada fácil chegar até junto do enfermeiro. Os seus seguidores guardavam-no como a uma relíquia. Na verdade, mantinham-no preso ali, naquele quarto, quase isolado do mundo desde 1975. A melhor época da vida de Justo Santana terminou de forma trágica, numa noite de tempestade, quando um bando de aves migratórias caiu sobre o farol. Enlouquecidas pela luz, as avezinhas batiam contra o cristal até quebrarem as asas, sendo depois arrastadas pelo vento. Isso está sempre a acontecer. Milhares de aves migratórias morrem todos os anos traídas pelo fulgor dos faróis. Naquela noite, desrespeitando as normas, Justo Santana foi em socorro das aves e desligou o farol. Teve pouca sorte. Um barco com tropas de regresso à metrópole perdeu-se na escuridão e encalhou na praia. Dessa vez, o enfermeiro foi julgado, condenado a 15 anos de prisão e enviado para Tarrafal, em Cabo Verde. Foi solto com a Revolução de Abril e regressou a Angola. Quando o visitei, antes de me ir embora, quis saber se o pássaro ainda lhe frequentava os sonhos. Ele olhou em redor para se certificar de que estávamos sozinhos. Estrangulei-o, segredou com um sorriso cúmplice. Mas enquanto eu for vivo, não conte isso a ninguém.
Então, este é o texto. Nós temos aí o significado de algumas palavras utilizadas no decorrer do texto. Vocês conseguem conferir caso vocês tenham ficado com dúvida com relação a algo que foi utilizado aí no texto. E aí, a questão nos pede o seguinte: no conto, os discursos do pássaro são caracterizados, sobretudo, como? Então, nós podemos classificar esses discursos de que forma? De que forma nós podemos denominar os discursos do pássaro? Alternativa A, reacionários. Bom, essa é uma alternativa que pode gerar um pouco de dúvida em relação ao significado da palavra. Essa palavra pode nos parecer algo diferente do que ela realmente significa. E por esse motivo, essa é uma alternativa que é caracterizada como um distrator de inabilidade em conteúdo, porque para que o aluno pudesse desconsiderar essa alternativa, ele teria que saber qual é o significado do termo reacionários. E o termo reacionário significa algo que é contrário à mudança e à inovação. E nós não podemos classificar o discurso do pássaro como algo contrário à inovação, tendo em vista que ele propõe justamente o contrário. Ele propõe a libertação do povo preto. Então, nós temos ali um discurso que está a favor da mudança, né? Está a favor da inovação. Então, por esse motivo, essa alternativa está incorreta. Alternativa B, ambíguos. Nós podemos dizer que os discursos do pássaro são discursos ambíguos que abrem margem para uma dupla interpretação? Não. E por esse motivo, essa alternativa também está incorreta e ela é um distrator de logicidade. Isso porque justamente o discurso do pássaro ele não apresenta ali uma dupla interpretação. Ele apresenta um único sentido, que é compreendido ali por Justo Santana, né, com o sentido de trazer a libertação, né, para o povo preto. Alternativa C, revolucionários. Sim, então nós temos aí discursos revolucionários, essa é a nossa alternativa correta. Talvez a palavrinha reacionários poderia ser confundida justamente com o termo revolucionários, né? Mas vamos marcar aí algo que é mais certo. E a alternativa está correta justamente pelo fato de que o pássaro propõe que Justo Santana pregue a libertação do povo que vivia em opressão. Então nós temos aí uma atitude revolucionária, né, que está propondo justamente uma revolução. Alternativa D, nostálgicos. Então nós podemos dizer que os discursos que foram utilizados pelo pássaro são nostálgicos? Não, não podemos dizer. Então essa é uma alternativa, é um distrator de logicidade. Isso porque o pássaro em nenhum momento se apresenta ali de certa forma como uma pessoa que está saudosa com relação a algo. Na verdade, nós temos esse comportamento por parte de Justo Santana, quando ele vai relembrar o momento ali em que ele fazia milagres, né, em que ele sonhava com o pássaro. Então, ele sim se comporta como alguém que está nostálgico com relação a um período da vida dele. Porém, o pássaro, né, essa figura, não apresenta essa nostalgia nos seus discursos. Por esse motivo, essa alternativa também está incorreta. E, por fim, a alternativa é: os discursos eles podem ser classificados como religiosos, né, sobretudo como religiosos? Não. E por que eles não podem ser classificados como religiosos? Porque observem que o pássaro, quando ele deixa as penas para que Justo Santana faça ali os milagres, isso é feito com o intuito de que as pessoas acreditem no discurso que está sendo pregado. E é um discurso que prega a libertação do povo preto. Então, esses milagres, eles não são utilizados com um viés religioso, e sim com um viés revolucionário. E por esse motivo, essa alternativa está incorreta e é um distrator de interpretação indevida. Bom, essa questão é uma questão que é classificada como nível médio justamente pelo uso ali de certas palavras que necessitam que o participante compreenda o significado delas, né? Mas é uma questão que dá pra gente resolver ali fazendo a análise correta das alternativas. E aí, e vocês, o que vocês acharam? Consideraram essa questão uma questão tranquila? Deixem os comentários aqui e acompanhem também o nosso canal, porque nós estamos sempre postando resoluções de questões por aqui. Beleza? Até a próxima questão. Abraço a todos!